Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus, sou estudante da USP, atualmente estou cursando Ciências de Computação no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, no campus de São Carlos, basicamente no ICMC. E hoje eu vou estar falando sobre um tema muito importante que é o PAP, que é o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. Esse é um tema bastante relevante para aqueles alunos que não conseguem se manter, que estão em vulnerabilidade social, que é preciso saber disso. Vou estar também contando a minha experiência, pois eu sou contemplado pelo PAPF, e eu gostaria de iniciar a apresentação falando primeiramente o que ele é. Basicamente, uma política de auxílio para os alunos com baixa renda poderem manter seus estudos. Ele também é um auxílio financeiro e material, e é uma política muito importante, pois ela já beneficiou, ou ainda beneficia, mais de 16 mil estudantes. Ou seja, ao longo dos anos que entre e sai estudantes, junto com os que são hoje em dia beneficiados e os que já foram, dá mais de 16 mil. Além do que é um auxílio estudantil, ele é um direito. E eu gostaria de destacar esse ponto porque a faculdade pública, o próprio nome já diz, ela é pública, ou seja, ela é para toda a sociedade. Porém, a partir do momento que você coloca programas sociais como o PAPF, você acaba democratizando mais o ensino que a faculdade pública oferece. Porque não são todas as pessoas que conseguem sair das suas casas, ir para uma cidade longe da família para poder estudar. Ainda mais, por exemplo, o meu caso. O meu curso é um curso integral. Acaba sendo mais difícil ainda de arranjar um emprego para conseguir trabalhar e manter os estudos. E não são todas as pessoas que conseguem, só com o auxílio da família, pagar um aluguel ou pagar uma república e entre outros lugares para se manter. E o PAPF, ele vem com esse objetivo de ajudar esses estudantes. O PAPF, ele tem duas modalidades, que é o auxílio integral e o parcial. Vou estar falando primeiramente do integral. Ele é somente um auxílio, ele é só um auxílio que, por assim dizer, ele dá o dinheiro para o aluno poder se manter. Então, ele paga atualmente R$ 912 reais por mês, com alimentação gratuita nos restaurantes universitários. E eu queria destacar esse ponto porque lembra que eu falei que a USP ela dá um apoio financeiro e material? É nesse sentido que eu quis dizer. Porque alimentação é algo que acaba sendo caro, é algo que impacta a parte econômica dos alunos. E o fato de ter alimentação gratuita nos restaurantes universitários é de grande ajuda para esses estudantes que se encontram em vulnerabilidade social. Além de que a bolsa pode ser acumulada. Vou dar um exemplo. Existe a bolsa PUB, que ela atualmente está pagando por volta de seus R$ 740 reais por mês. E, por exemplo, você tem o PAPF ganhando 912 por mês. É possível você unir essas duas bolsas, ou seja, você ter o PAPF recebendo sempre o mês e a bolsa PUB junto, que no caso vai dar uma renda boa para o aluno poder se manter. Agora, indo para o auxílio parcial, ele, além de te dar uma vaga na moradia estudantil, ele te paga mais 340 reais por mês. Ou seja, o aluno ele estará morando em apartamentos, dividindo com outros alunos que também foram contemplados pelo PAPF parcial, pelo auxílio de permanência parcial. E além de você receber 340 reais para conseguir comprar algumas coisas durante o mês, coisas básicas. E também você consegue a alimentação gratuita no restaurante universitário, no caso, os bandejões. Falando sobre os bandejões, eles atualmente funcionam de sábado, de tarde, na verdade de segunda, né, com café da manhã, almoço e janta, segunda a sexta, né, as três refeições, e sábado, isso é somente o café da manhã e o almoço. No domingo o bandejão não funciona e de sábado à noite também não. Essa é uma pauta que está sendo muito discutida, pois existem estudantes, né, que moram no campus e ou estudantes que não conseguem voltar para suas casas todo final de semana e eles acabam tendo que comprar alguma coisa para comer, alguma coisa para se manter. Então, o bandejão abrir no final de semana é algo muito discutido. E assim como o integral, a bolsa do PAPF parcial pode ser acumulada. Como participar do PAPF? Você fará inscrição pelo Jupyter Web.
No site da PRIP terá todas as informações, sairá o edital também do PAPF, e você responderá um questionário socioeconômico que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu estou no site da PRIP, onde aqui tem tudo falando, e aqui, ó, temos a pergunta do questionário. Eu fiz esse questionário, fui colocando as minhas informações, e esse questionário, dependendo da resposta que você coloca, você vai ter uma pontuação. Então, por exemplo, aqui, o local, né, de residência da sua família e da USP. Digamos que você, por exemplo, você mora em São Carlos, ou seja, você mora com a sua família. Então, é algo que influencia a sua vida. Se você já está morando em São Carlos com a sua família, você já tem uma vida lá, já tem uma vida pré-estabelecida. Agora, por exemplo, um estudante que veio de muito longe, do Nordeste, talvez do Sul, que a sua cidade, né, onde reside a sua família, é acima de 500 quilômetros. Isso vai impactar na sua nota, pois esse estudante ele está longe da família, ele não vai conseguir sempre voltar para casa. E existem outras perguntas que vão impactando na nota. Onde você atualmente reside, então, por exemplo, se você mora com a sua família, você já tem uma residência lá, já está pagando suas contas junto com seus familiares. Agora, se você mora em um lugar alugado, que você precisa ter uma atividade econômica, né, uma renda para poder se manter, é algo que vai impactar a sua nota. Então, o estudante, durante a inscrição, ele vai estar respondendo essas perguntas do questionário que vai gerar uma pontuação para ele. E essa pontuação, ela funciona basicamente da seguinte maneira. Depois de responder, o site, né, do Jupyter Web vai retornar quanto que foi a sua pontuação, como que está a sua situação de vulnerabilidade econômica, e a partir disso vão sair as listas de resultados. Atualmente, o PAPF conta com 3 listas de resultado e você pode, né, caso você não tenha sido contemplado e você se encontra em vulnerabilidade social, você pode entrar com recurso, que foi o que eu fiz. Basicamente, a relação entre a pontuação e listas de resultados é como se fosse uma lista de chamada do vestibular. Quem tem as maiores pontuações, ou seja, quem está em maior vulnerabilidade social, vai acabar sendo chamado, e quem está com uma nota menor vai sendo chamado, né, como uma lista de chamada, na lista de resultados. E vale destacar que quando você faz a inscrição do PAP, você já faz ela anteriormente. Então, basicamente, as pessoas que vão sendo chamadas nessas listas de resultados vai abrindo outras datas de inscrição para o PAPF, para pessoas que foram aprovadas, por exemplo, na terceira lista de chamada da USP, na quarta e assim por diante. E um ponto muito importante é que as pessoas que estão inscritas no PAPF, mas estão aguardando os resultados saírem, elas já têm acesso ao bandejão de maneira gratuita. Agora, explicando sobre a fase de recursos, que foi o que eu passei, basicamente, se você não foi contemplado nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira lista de resultados do PAPF, você pode entrar com recursos explicando é, a sua situação econômica, a sua situação socioeconômica, que foi o meu caso, por exemplo. Enquanto eu estava inscrito no PAPF, né, nas primeiras listas, a minha família tinha uma renda. Depois aconteceram coisas que acabaram impactando diretamente a renda da minha família, que eu coloquei lá, e claro, tudo documentado. Além de, nessa parte de recursos, você consegue editar algumas informações que você tinha inscrito na primeira inscrição que você fez. Por fim, nós temos o auxílio emergencial, que basicamente o auxílio emergencial ele é feito para aqueles que não conseguiram se inscrever no PAPF ou acabaram tendo a sua situação financeira alterada, e ele acaba ajudando os estudantes com alimentação, e você precisaria conversar com a assistência social do seu campus para discutir em relação ao auxílio financeiro e entre outras coisas. E o que acontece se eu não for contemplado? Caso você não seja contemplado, você ao longo do ano você pode, né, conversar com o assistente social para ver o que eles podem fazer, mas durante o ano, enquanto vai abrindo vagas, né, por exemplo,
algumas pessoas vão terminando a graduação e vai surgindo vagas na moradia, pode haver, pode haver algumas sessões para essas pessoas que não foram contempladas se inscreverem e acabarem fazendo parte do PAPF. Também nós temos a assistência social, é onde a USP oferece ajuda através desses assistentes. Lá eles vão falar as informações sobre recursos que a faculdade oferece, ajuda com o PAPF para se inscrever. Eu mesmo recebi muita ajuda, estava indo direto na assistente social perguntar sobre o que eu poderia fazer para conseguir os auxílios da faculdade, além, além de que eles conseguem, por exemplo, analisando a situação de uma pessoa que não foi contemplada pelo PAPF, ajudar ela, talvez com alimentação ou com outras coisas, sobre informações do campus. E uma ajuda também que é importante destacar é a ajuda mental relacionada à vida universitária que eles dão. Então, aqui em São Carlos, temos um determinado lugar, um escritório onde tem os assistentes sociais e os universitários podem ir lá conversar e terem, né, essa ajuda que a USP oferece. Agora, como nós vimos como que o PAP funciona, o objetivo dele, como que é feita a inscrição, eu vou falar só um pouquinho do Código de Ética da USP. Primeiro nós temos o título 1, que fala dos princípios comuns, e lá tem alguns pontos que estão relacionados ao PAF, como por exemplo o uso adequado dos recursos públicos. Então, para aqueles que vão morar na moradia estudantil, os aprovados no PAF parcial, eles devem preservar a moradia, devem cuidar. Isso também não só para a moradia, mas também para o bandejão e também os outros institutos. Esse ponto ele está ligado ao artigo 6º, que fala sobre o uso desses recursos. Outro também que está ligado ao artigo 5 é o respeito à verdade. Então, basicamente, quando você for fazer a inscrição do PAPF, é muito importante você colocar aquilo que é que é verdade. Ou seja, você não colocar coisas mentirosas para conseguir alguma vantagem, e isso é contra o Código de Ética da USP. Título 5, né, do corpo discente dos demais alunos da universidade, no início dele fala sobre as relações, né, de respeito ao ser humano, então que é importante, como você vai estar convivendo com outras pessoas, é importante você respeitar a opinião delas, a sua ideologia, seu modo de vida, a sua sexualidade, entre várias outras características. E também o bom uso dos recursos que financiam sua formação acadêmica, então o dinheiro que a USP investe no aluno não é uma mesada, não é algo para ser gasto com coisas fúteis. Basicamente, o dinheiro que a gente recebe do PAPF é para ser usado para pagar nossas contas, para pagar nossos aluguéis e entre outras coisas, para a gente se manter. E, por fim, prolongar indevidamente o período de formação para o seu benefício próprio, é algo que vai de encontro com a ética da USP, tem que ser evitado. Você que recebe alguma bolsa é, e quer usar e quer prolongar o período de formação para acumular algum dinheiro, isso é errado, vai de encontro com o código de ética da USP. E basicamente, esses pontos, esse daqui está relacionado ao artigo 21, o segundo está relacionado ao artigo 22 e o último ao artigo 23 do título 5. Todos eles têm base, eu acabei escolhendo esses artigos para falar, pois eles têm uma forte relação com o PAPF, pois a gente estará recebendo um auxílio financeiro e um auxílio material da USP, então a gente deve estar preservando isso. Nós temos os nossos deveres como bolsistas, seguindo esses códigos de ética que a USP fornece para todos os estudantes. Por fim, estamos chegando ao final dessa apresentação. Gostaria de colocar fontes e os links para mais informações. Coloquei o link da Prefeitura da USP de São Carlos, pois é o meu campus. E nela também tem a parte de bolsas e auxílios do próprio campus. Lá você terá informação para conversar com os assistentes e eles darão mais informações sobre os auxílios do próprio campus. Além do site da PRIP, que ela é a responsável pela administração do PAPF, e lá você consegue as datas, como se inscrever, canais de comunicação para tirar dúvidas. Também o código de ética da USP para a gente, como bolsista, os nossos deveres. A gente já tem o direito, né, de receber o PAPF
e lá vai falar sobre os nossos deveres. E por fim, o Instagram da PRIP, pois lá se tem mais informações, posts, stories explicando sobre o PAP, falando de datas e entre outras coisas muito importantes. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.